Olha, Olha, então, a gente vai começar a estudar um livro que, na minha compreensão, ele é muito importante, apesar dele não ter sido lido por uma comunidade teológica forte, a não ser em 1978, alguns teólogos católicos e protestantes leram o livro e ele sofreu uma retaliação. Do lado católico, a amizade que o Jonas tinha pelo Dom Estevão Bittencourt foi rompida por causa desse livro. O Dom Estevão Bittencourt, ele chegou aí, ele ia anualmente, em alguns momentos litúrgicos, na igreja de Copacabana. Inclusive, quando eu escrevi lá o Poeta da Fé, sobre o Jonas me mostrou documentos dessa época, do período pascal, e que o Jonas e o Neemias chamavam Dom Estevão para falar sobre o período pascal e as festas litúrgicas da Páscoa. Por exemplo, a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, o Domingo de Ressurreição, o domingo anterior, né, da entrada triunfal em Jerusalém. Então, o Dom Estevão teve um dos dias que ele falava sobre a teologia da cruz segundo o catolicismo. É bem legal. Dos anos tinha Dom Estevão Bittencourt e tinha o jovem Milton Bonder, foi chamado para lá, para compartilhar a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, a diferença entre Páscoas. Então, o Jonas me mostrou esses documentos. Depois desse livro, ele recebeu uma ligação do Dom Estevão perguntando se ele acreditava em algumas coisas que foram escritas no livro. Por exemplo, uma das coisas que o Jonas escreveu nas 2 edições do livro é que ele não acredita em condenação divina. Isso deu um problema, sabe? O Dom Estevão disse, então, a partir de hoje, nossa relação para por aqui. E o Dom Estevão continua ligando para ele até o finalzinho da vida dos dois. Eles morreram muito próximos, né? O Dom Estevão ligava para ele todo Natal, só para desejar Feliz Natal, mas não queria participar de nada. É muito doido isso, é por causa desse livro, né? E, então, esse livro deu essa polêmica. Eu falava para o Jonas que a síntese do pensamento teológico dele está nesse livro, porque ele escreveu isso na juventude, e quase 30 anos depois, quer dizer, juventude no sentido, ele era relativamente novo, mas ele estava num pleno vigor, né, de pensamento e tal. E lá na frente, já bem mais velho, já próximo à morte, ele relê e ele acrescenta e muda algumas coisas. Então, é um livro que pega o arco da produção literária do Jonas, assim, um período longo, quer dizer, quase 30 anos, e, ao mesmo tempo, o Jonas reafirmou coisas antigas e acrescentou algumas coisas no texto. Então, você entende bem ali certas propostas que o Jonas quis nesse texto e em outros textos dele. Você entende bem o que ele entende por teologia, o que ele pensa por Deus. Alguns temas cristãos ele coloca aqui, apesar de não formar um sistema rígido, dá para você articular os temas que ele quer e ler outros textos deles e entender, olha, por isso que o Jonas foi por aqui, por isso que o Jonas pensava assim, por isso que o Jonas fez assim, entendeu? É um livro que eu chamei no meu livro lá, Deus Fora do Espelho é esse, né? O Poeta da Fé, eu chamei de Suma Teológica do Jonas Rezende. Suma Teológica porque é uma síntese teológica, né? É uma espécie de síntese do pensamento teológico dele. É assim que até hoje eu leio esse texto, né? Vendo desse prisma. Então, o que esse texto vai trazer de relevante para os nossos estudos? A primeira coisa, que é um autor muito próximo da gente, a maior parte, quase todo mundo aqui conheceu muito bem o Jonas, né? Tirando talvez a mãezinha, Maria Júlia, a Graça, né? Que podem ter conhecido, mas assim, não tiveram um convívio de intimidade maior. Acho que todo mundo teve uma certa intimidade com o Jonas aqui, alguns em grau maior ou menor e tal. Então, é um cara, uma pessoa muito próxima a gente, e é uma pessoa que pensou coisas muito importantes, ainda muito atuais. Então, quem foi muito amigo do Jonas, próximo do Jonas, tendia a ler, a saber que o Jonas escrevia muito, mas
não levava a sério o Jonas como um teólogo, assim, que tem uma proposta nova. A gente pensa isso do Leonardo Boff, da Ivone Gebara, de não sei quem, sabe, de um autor estrangeiro. Mas, geralmente, quem está muito do lado e que não é alguém que viveu da cátedra, ele não teve uma cátedra na PUC só dando aula de teologia. Não, ele dava aula na universidade de várias matérias diferentes, e nenhuma delas tinha a ver com teologia. Ele dava aula de ética, filosofia social, metodologia de pesquisa, sabe? Então, academicamente, ele não teve uma cátedra. Então, isso influencia muito na nossa relação. Diferente do Rubem Alves, por exemplo, que teve uma cátedra, que notabilizou fora do país, inicialmente pela teologia, depois textos de contos, textos de histórias infantis. O Rubem Alves teve uma outra história. E a gente que conviveu com o Jonas, a gente conhecia muito Jonas de amizade e de pregação. O Jonas foi o maior orador que eu conheci. Eu conheci o Jonas numa espécie de auge, assim, na fala dele. E o Jonas falava, se você desse um tema para ele, 1 minuto para ele, ele fazia um discurso com uma facilidade, como se ele tivesse estudado uma semana. Entende? Então, o orador, o pregador Jonas, para muita gente aqui, ganhou muito mais, né, notabilidade do que o teólogo Jonas. Apesar da fala dele estar repleta de teologia. Mas era muito mais, olha, eu vou ouvir a fala do Jonas. Não é isso? Eu estava em Bethesda, me lembro até hoje, uma vez atendi o telefone e a pessoa ligava para lá e falava assim, bom dia. Isso era tipo 9h30 da manhã de domingo. Terá culto hoje, das 11? Eu falava assim, terá. Quem é o pregador de hoje? Aí eu olhava lá no boletim, estava escrito Neemias, ou Neemias. Ah, você sabe quando vai ser o Jonas? Entendi. Chamava, cara. Eu cansei depois desse dia de atender gente que perguntava. Às vezes perguntava para o Neemias, quando é que o pastor Jonas vai falar? Aí o Neemias falava assim, dia tal. Aí no dia que o Jonas ia, a igreja ficava lotada. E o Jonas era isso. Eu conheci o Jonas, acho que em 98, sabe? Antes dele escrever Lisânias Disse Basta, né? O livro lá do Lisânias. Porra, o Jonas, ele escrevia um livro, às vezes os livros pequenininhos. Uma vez saiu 3 páginas do Globo. Um livro do Jonas. Porque o Jonas é um comunicador, né? A Rádio MEC, TV Manchete, né? A atual TV Brasil, né? Que era a TVE. Um comunicador, era o cara. Então, a parte literária do Jonas, teológica, vou falar teológica, tá? Porque existem outras literaturas do Jonas. A parte literária, ele escreveu outros tipos de ensaios, ele escreveu livros de divulgação, ele escreveu obras literárias, entende? Essa parte é diferente. Os textos teológicos, eles não floresceram para o grande público como outras experiências que eram conhecidas do Jonas. Entenderam? Então, quando eu descobri esse livro aqui, eu falei, caramba, que perda de tempo da minha parte. Pô, tem o Jonas do meu lado. Ele pensou isso, né? Eu tenho uma fonte aqui. Eu nunca tinha visto isso. Entendeu? Então, ele tem um lugar como teólogo. É isso que eu quero realçar. Um lugar importante. Não é alguém que estudou teologia. Isso é que muitos podem fazer. Mas alguém que criou teologia. Esse livro é um sinal da criação dele. Um outro livro dele, que eu tenho as duas versões, a mais recente e a antiquíssima, que é um estudo teológico sobre a comunicação, que depois foi publicado como SOS Babel. Um estudo teológico sobre a comunicação. É pequenininho, extremamente sério, competente, crítico. É sobre uma teologia da comunicação. Entende? Algo que raríssimas pessoas escreveram sobre o tema. Ele escreveu um livro pequeno, extremamente importante, denso, bem escrito, boas referências, sabe? Então, o Jonas tem uma obra teológica, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. E até quando ele escreve literatura, não sei quem leu aqui, A Família Maldita, ele coloca vários problemas teológicos, tem personagens que estão pensando questões teológicas. Quando ele escreveu lá, como é que é o nome? O Colarinho de Padre, que é muita coisa lá, é autobiográfico. Até quando eu li, falei, Jonas, que isso, cara? A saída dele da igreja de Copacabana, a relação entre a liberdade pastoral e o controle eclesiástico através do dinheiro.
né? Quando ele colocou na igreja de Copacabana, ele fez questão de colocar no momento do culto, certas mensagens seriam teatralizadas, então ele botou o teatro lá dentro. Ele recebeu uma ameaça de corte de salário. Entende? Isso está no livro dele. Então, o direito e o avesso, quando você lê as poesias do Jonas, muitas poesias que são totalmente vinculadas a pensamentos teológicos. Quando a Noite Já Vem, 2007, que é um livro de poesia, ele divide o livro nos tipos de amor. Agape, filia, eros. Tem o famoso Credo do Jonas, que é um texto de fé lindo, um poema espetacular e crítico, que ele começou a escrever em 1986. Em 2007, ele publicou a versão definitiva. Cara, 2007 para 86, quase 20 anos para consolidar um texto, entende? Ele ficou elaborando aquele negócio ali. Ele me mostrou as versões iniciais, no 86 até 2007. Refazendo. Esqueci agora qual é o livro dele, que tem um prefácio magnífico do Rubem Alves, falando sobre o livro e a relação do livro com o problema da morte. É um livro antigo, não é Barcarola, que é sobre a morte, não. Não. É um outro texto que o Rubem Alves leu como se fosse uma literatura da morte, e tem o prefácio dele, espetacular. Eu encontrei nos arquivos do Jonas, quando eu estava pesquisando isso, uma carta do Rubem Alves para ele, se desculpando, dizendo que ele não poderia escrever o prefácio de não sei se era esse livro aqui, era um livro próximo a essa época aqui. Ele não poderia escrever porque ele estava com muitos compromissos editoriais. Aí o Rubem Alves terminava dizendo assim: mas você, Jonas, sabe do meu enorme apreço pela sua pessoa e pela sua produção. Entendeu? É uma pena que eu não encontrei mais os filhos do Jonas, nem a Neusimar, só falei outro dia com ela. Porque eu tinha levado um padre para jantar comigo na casa dele, e a gente ia disponibilizar uma bibliotecária para a gente criar um arquivo do Jonas, pensando esse arquivo para que pessoas pudessem pesquisar as coisas. E a gente ia pegar aquilo ali, ia datar, ia tematizar o arquivo. Então, colocar temas e datas, e a gente tem isso disponível. E eu me lembro quando eu estava ligado à ICI, que eu tinha pensado, até conversei, acho que com o Edson, que eu conversei, que a gente tinha que fazer, a gente tinha que pedir para a família autorização, mesmo que fosse só para fazer cópias, não precisava ser original, para a gente disponibilizar na ICI, que foi uma da igreja que ele mais, né, foi ligado e apaixonado, né? A gente tinha que transformar, a gente tem um espaço do Jonas Rezende, dos arquivos do Jonas, para as pessoas lerem, pesquisarem, porque isso tem a ver com a história desse aí e tem a ver, né, com pesquisas importantes sobre os textos dele. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente vai ler uma obra teológica. E é importante que a gente que teve intimidade com ele, eu tive intimidade de várias formas, as mais sacanas possíveis e as mais acadêmicas possíveis. Então, eu era capaz de sentar com o Jonas para conversar coisas extremamente técnicas, conceituais, e sentar com ele para falar as coisas mais absurdas do planeta, entende? A gente tinha essa possibilidade. Então, eu vou tratar do Jonas aqui, não amigo, não mestre, extremamente, tão somente teólogo, é o que eu vou fazer aqui. Legal? É uma proposta da gente respeitá-lo como teólogo. É isso que eu vou tentar fazer. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é o título do livro. Deus fora do espelho. Por quê? Por causa de um poema da Cecília Meirelles. Eu vou passar aqui o poema inteiro e vou ler para vocês a passagem dele, como que ele interpreta, tá? Um poema chamado Retrato. Ó, eu adoro esse poema. Ele não cita o poema inteiro, porque não interessa a ele. Ó, vocês vão ver comigo agora. Ó. Estão vendo aqui? O poema é esse aqui. Retrato. Ó, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Entendeu? É um retrato que está falando sobre velhice. Não é isso? Não se deu conta do processo. E, de repente, olha para si, não se reconhece e pergunta: em que espelho ficou perdida a minha face? Legal? Então, a Cecília Meirelles está fazendo isso. O Jonas vai pegar a Cecília Meirelles, o último verso do poema, em que espelho ficou perdida a minha face, e ele vai dizer, ele vai pensar contrário. Primeiro ele vai pensar a si mesmo. Então ele diz assim: sinto que há um momento em nosso calendário existencial quando nos assalta uma estranha saudade de nós mesmos, levando-nos à pergunta como se estivéssemos, tanto dentro quanto fora de nós, a semelhança da grande Sicília, em que espelho eu perdi a minha face. Ele está falando de si. Legal? Até que ele faz igual a Sicília. Ele está dizendo em que espelho ficou perdida a minha face, está chamando isso de retrato. O poema diz tudo, o título diz muita coisa. Então a gente se vê, não se reconhece, e a gente acha que algum espelho roubou a nossa face e ficou retratado em algum momento do tempo. O Jonas está dizendo, olha, a gente às vezes parece que tem saudade de si, e depois de um certo processo existencial, a gente tem saudade de faces que a gente perde. Só que ele não vai parar aí. O título do livro não é esse. O título do livro diz que esse espelho, ele também enclausura Deus numa face. Numa face que já foi abandonada. Então, o Jonas vai se interpretar como alguém cuja vida soube se despedir de algumas imagens de Deus. Entendeu? E há espelhos que prendem Deus em certas imagens. E a gente fica refém das imagens perdidas. Deus fora do espelho significa como que a gente se relaciona com Deus para além dos espelhos que cristalizam Deus em imagens. Imagens das quais nós nos tornamos reféns. A gente se torna refém das imagens da gente mesmo. Dorian Gray é isso. A gente está eternamente refém de imagem. Isso. O que o Jonas vai dizer é que o que vale para a gente, vale para Deus. Divindades são reféns de espelhos. Ora, com isso, hoje é uma introdução geral. O Jonas vai dizer o seguinte: quando a gente olha a relação da nossa história, a nossa vida com Deus, e ele vai estar falando de si. E ele está falando desses espelhos, que às vezes ele tem até saudade das faces dele. E ele vai se relacionar consigo. Ele percebe, obviamente, que a vida dele estava totalmente condicionada pela relação com Deus. Porque ele é um pastor. Ele é um teólogo. Ao reler a sua vida, ele relê as imagens de si a partir da relação com as imagens de Deus. Entende? Para pessoas de fé,
Reconhecer a si mesmo é reconhecer o Deus com o qual a gente se relaciona. No caso da fé cristã. O problema é que a história do Jonas é a história da ruptura consigo e da ruptura com as imagens de Deus. Entendeu? Então, há um problema teológico extremamente importante aqui. Quando eu escrevi sobre esse livro, né? Lá no Poeta da Fé, eu usei esse livro demais. E até os primeiros 5 capítulos, o Jonas ajudava a ler e a gente corrigir. E aí o Jonas, ele queria corrigir, ele queria acrescentar, assim, mudava, botar um negócio, falava, ei. Você é o interpretado, você não é o intérprete. Então, se coloque no seu lugar. Meu bom velhinho, você se coloca no seu lugar aí. Pô, tá maluco? Como assim? Cara, ele fez isso automaticamente. Aí eu chegava em casa, apagava tudo. Porque, cara, ele viu uns negócios assim, ele já queria criar, sabe? Eu falei, tu tá maluco, cara? Eu tô falando dos teus textos aí, cara. E esse livro foi central. E os primeiros capítulos, eles tocam muito nesse livro. E o Jonas ficava assim, cara, mas como é que você citou isso? Eu falei, tá no teu livro, cara, você tá maluco? Você não se lembra? Tá lá no teu livro, não sei o que eu tô inventando. Eu citava o texto, né? Eu citava passagens do livro, né? Aí ele falou assim, mas por que você disse isso? Aí a gente discutia. A discussão que era boa. Porque uma das coisas que a gente discutia é o seguinte, é que isso que ele está dizendo no início do livro está ligado a um conceito que muita gente da teologia trabalha, sobretudo a partir de um teólogo belga católico chamado Adolphe Guéchet. Chama-se intersignificatividade. Intersignificatividade. O que é uma intersignificatividade? A gente sempre fala de Cristo ou de Deus como se a gente estivesse num lugar neutro, Cristo, Deus, ou Trindade, quem vocês querem, está ali, e a gente está olhando assim, distanciado, como se a nossa vida não estivesse implicada naquilo que a gente fala sobre Cristo, sobre Deus. E como se, ao falar de Cristo e de Deus, essa relação não estivesse implicando toda a minha existência na relação com Cristo e Deus. Em outras palavras, o significado de Deus ou de Cristo aparece a partir do sentido que a nossa vida ganha. E o sentido que a nossa vida ganha aparece à luz do significado que Cristo ou Deus, ou Maria, José, né, os símbolos religiosos judaico-cristãos, têm para a gente. Então, eu não consigo falar de Deus sem estar implicado na fala. E eu não consigo falar da minha existência sem ela estar implicada com Deus. Entendeu? É um ciclo. É um círculo que não é vicioso. Ele é virtuoso. Ou seja, eu não posso falar de Deus de maneira neutra, como se fosse um objeto científico. Porque a minha vida está implicada nessa fala. O significado de Deus está implicado em quem eu sou. O significado de quem eu sou está implicado no significado de Deus. Chama-se isso de intersignificatividade. Eu discuti isso pessoalmente com o Jonas, eu discuti com ele esse tema, entende? Para falar, o que você está tentando falar é, ao ler a sua história, você nota que imagens suas foram perdidas porque você mudou. Mas como você é uma pessoa de fé, está relacionada com o Cristo da fé cristã, com Deus, o Trindade da fé cristã, também a imagem da divindade mudou. Entendeu? O Jonas, uma vez, só vocês entenderem que isso é sério. Uma vez, eu estava na casa dele, a gente foi almoçar. E eu falei para ele brincando assim, Jonas, às vezes é tão pobre acreditar num Deus só. Falei brincando. E eu não falei para puxar grandes assuntos. Eu falei porque eu ia fazer uma piada em seguida, sabe? Mas aí, ele levou a sério, sabe? E ele chegou e disse assim, olha, eu aprendi com um professor meu de seminário, ele citou lá o nome, que dizia o seguinte, que
O politeísmo é muito importante, porque ele mostra a riqueza da divindade. E o monoteísmo, às vezes, ele é empobrecedor, porque ele nos faz achar que a nossa divindade é homogênea. Então, ele deu essa sacada, que é um comentário dele que parece um detalhe, mas, no fundo, quem for ler esse livro, vocês vão notar que o Jonas ele está pensando a vida dele e a relação da vida dele com o Deus da fé dele de maneira plural. Assim como a gente perde a nossa face em muitos espelhos, assim existem espelhos que prendem Deus numa imagem. O problema não é a imagem, o problema é a gente ser refém da imagem. Então, saber dizer adeus às imagens faz parte da fé. Poder deixar a divindade apresentar novas faces é ter maturidade na fé. A gente é refém de imagem. Vamos lembrar a história do Rubem Alves, que eu já contei aqui, se eu não me engano. Rubem Alves conta um conto. Ele inventa um conto baseado na experiência de um amigo dele para tentar responder como é Deus. O Rubem Alves diz o seguinte: um amigo dele compra uma casa, a esposa gosta muito da casa, mas a esposa chega para o marido e diz: a gente tem que pintar novamente essa casa, porque tem uma parte na parede que está descascada. A tinta está desgastada. Aí o marido chama um pintor e a esposa fala: olha, eu vou pedir para você tirar essa demão aqui para pintar. Quando ela tira a demão, tem uma outra demão que também está meio descascada, de uma outra cor. Pede para tirar outra demão. E aí tira a demão, tem uma outra. Quando tiram várias demãos, vai tirando, descobre que a matéria da parede é uma madeira e é linda. E a esposa chega para o marido e fala assim: gente, mas é lindo. É muito mais linda a madeira do que a tinta. Faz o seguinte: raspa tudo que é tinta, enverniza a madeira e vamos ficar com a madeira. E aí o Rubem Alves diz o seguinte: quando me perguntam se eu acredito em Deus, eu sei que as pessoas estão falando das demãos de Deus. Porque elas acreditam em demãos. Mas se nós desacreditarmos as demãos, talvez nós notemos que Deus é um mistério alado. E ele pode se manifestar de várias formas, como ele quiser. Significa o seguinte: uma fé baseada em raspar demãos tem a coragem para assumir uma multiplicidade de modos de Deus se oferecer a nós. O que o Jonas está dizendo é que para que isso seja possível, tem que ser possível que a gente seja plural. Porque quem somos se revela na relação com quem Deus é. Quem Deus é se revela na relação com quem somos. Se somos obtusos, Deus vai ficar engarrafado numa imagem obtusa. Se somos livres, Deus vai se revelar numa liberdade de manifestação. Então, a pergunta pelos espelhos, ela é muito importante. Um Deus fora do espelho significa um Deus que não é refém das demãos. Um dos livros do Jonas, eu acho que é O Direito e o Avesso. Tenho quase certeza que é esse. Tenho quase certeza. Inclusive, eu cito isso no meu livro sobre o Poeta da Fé. A quarta capa, aquela parte de trás do livro, é um texto do Jonas, falando dele. É muito legal esse texto. E o Jonas diz o seguinte:
que, depois de um longo tempo, ele descobriu que aquilo que o Evangelho diz do endemoniado, que quando foi exorcizado, o demônio revelou que ele não é um só, porque o seu nome é multidão, multidão demoníaca, o Jonas disse, assim sou eu, meu nome é multidão. E ele diz que fazer poesia é ter a coragem de ser multidão. Por isso que há uma relação direta, então, para o Jonas entre o modo como nós nos relacionamos conosco, que pode nos fazer reféns dos espelhos, das imagens, das demãos, e o modo como nós nos relacionamos com Deus, que pode fazer Deus ser refém das demãos, dos espelhos. Entendeu? Quando ele diz que ele é multidão, ele está certo. Por isso ele pode falar de um Deus fora do espelho. Porque se a gente não tem coragem de afirmar a nossa vida para além das imagens que a gente tem de si, das imagens monolíticas, que ficam perdidas em espelhos passados, e que a gente quer sempre se identificar com elas, como está lá no texto da Cecília Meirelles. Sabe? O tempo foi passando e a gente não foi vendo que a maneira como a gente se reconhecia já morreu. E a gente está procurando um espelho que cristalizou a nossa face. Mas será que há esse espelho? Será que tem sentido ter espelhos? Entende? A gente é refém dessas imagens. A gente é refém do que os outros disseram que nós somos. A gente é refém daquilo que a gente diz de si próprio. Entende? E a gente vai ficar a vida inteira procurando, saudosamente, reconhecer uma imagem que, em verdade, nós, na época, já não éramos, e hoje tampouco. Mas para Jonas, que não é a Cecília Meirelles, se o significado de Deus está ligado ao significado de quem somos, e se quem somos está ligado ao significado de Deus, se nós somos monolíticos, Deus é refém do espelho. Se Deus é refém do espelho, ele reforça uma existência monolítica. Vocês devem falar, falando, pô, mas é só isso? Claro que não. O Jonas não para aí. O Jonas chega e diz assim, na verdade, toda a nossa tradição criou espelhos para Deus. E, portanto, criou espelhos para a gente. Entendeu? Ele vai criticar a reforma protestante, vai falar, ela foi tímida. Ele diz assim, tímida. Os reformadores foram tímidos. Teve um dia que, já que ele estava conversando comigo, que ele gostou muito desse livro do Jonas, e eu falei que essa parte me chamou a atenção. O pastor protestante, que estudou no seminário, aliás, quando o Rumiel estava terminando, o Jonas estava lá começando junto com Neemias, uma geração que criou certos pastores com uma importância, uma relevância, que dificilmente você vê algo semelhante hoje. Dificilmente. Era uma galera muito mais interessante, sabe, do que nós temos aí hoje. Né? Você vê o Jonas falando que a reforma protestante é tímida. É muito doido isso. Porque nessa época, os pastores eram formados para defender a reforma. O Jonas está dizendo, é tímido. Aquilo não é revolucionário. Aquilo é tímido. Porque o protestantismo inventou novos espelhos. Inventou novas garrafas. Entendeu? Ele vai falar que parece que é uma ruptura com a Idade Média, é só um novo espelho. No meu segundo livro lá sobre ele, né, depois da morte dele, o Cartografias do Luto, eu me lembro que eu botei uma parte, eu cito esse poema da Cecília Meirelles para discutir com o Jonas. Discutir coisas da obra dele que foram relevantes. Eu cito esse poema e comento lá, conectando com os textos do Jonas. Está lá, né? Eu escrevo isso. Mas tem um detalhe. Porque quando eu estava escrevendo, a editora pediu para ser um texto conciso. Tá?
A editora, na época que eu ia publicar lá em 2017, não, 2018 foi a publicação. Eu tive que fazer o texto rápido e ele foi conciso. Então, tinha umas anotações minhas que eu falei, eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui. E não fui porque a editora ia reclamar, que estava grande. E o caminho que eu ia seguir era comentar. Eu cheguei a falar sobre isso com o Jonas pessoalmente, então eu ia citar isso no livro. O conto do Machado de Assis chamado O Espelho. É exatamente o que o Jonas está pensando. Não sei se vocês se lembram. Tem um camarada que ele era alferes. Na verdade, são amigos que estão discutindo em Santa Teresa o que significa a alma humana. E um deles fala assim, olha, eu vou contar uma história. Eu não quero que vocês me interrompam. Se me interromper, eu vou embora. Porque essa história vai dizer o que eu entendo por alma. Na verdade, o ser humano não tem uma alma, tem duas almas. É assim que diz o texto. E ele vai contar uma história que tudo indica que seja ele, que se tornou alferes, que é algo semelhante ao posto de tenente hoje, a patente de tenente hoje. Então, vivia numa família que não tinha pessoas com certo reconhecimento social, ele consegue ingressar no exército se torna alferes. E, de repente, ele diz que o ser humano ele tem duas almas, uma interior e uma exterior. E ele se tornou refém da alma exterior. O que é a alma exterior? É a imagem que as nossas relações com os outros constroem da gente e a gente se torna refém dessa imagem. Então, ele começou a se chamar de alferes. Dentro de casa, alferes, a família, todo mundo alferes, 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 alferes. Aí ele diz, a minha alma interior foi roubada pela alma exterior, eu virei um alferes. Então, ele se torna um alferes. E ele vai começar a se chamar de alferes, 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 até que ele faça um tempo na casa da tia dele, e a tia dele o chama de alferes. A tia tinha escravos. Os escravos chamavam de alferes. A tia que teve que visitar a filha dela, né, o primo dele, a prima dele. E aí abandonou ele. Mas os escravos chamavam de alferes. Um belo dia, os escravos viram que a tia não estava mais por perto e fugiram. E aí? Cara, vou resumir. Ele começa a se definhar. Ele começa a se destruir. Ele está sem a roupa de alferes. Ele começa a ser arrebentado. Até que, um belo momento, ele se lembra que no subsolo da casa está a roupa de alferes. E quando ele chega lá para ver a roupa, tem um espelho. Então ele bota a roupa e ele olha para o espelho. E aí o espelho devolve a ele a alma de alferes. Entende? Isso é foda. Isso é realmente problemático. O espelho do Machado de Assis tem a ver com o espelho do Jonas. O espelho nos torna reféns de imagens de quem somos. Os espelhos teológicos tornam a nossa vida refém das imagens construídas pelas teologias. Então, são dois espelhos que se retroalimentam. Por isso que diz o Rubem Alves lá no Dogmatismo e Tolerância. Tem teologia dos lobos, tem teologia dos cordeiros, entende? É isso. A divindade dos lobos não tem a ver com a divindade dos cordeiros. Na relação com qualquer divindade, quem nós somos condiciona quem a divindade é, e quem a divindade é condiciona quem nós somos. Entenderam o problema? Por mais que a gente fale que Deus é uma realidade absoluta, a gente se relaciona com ele. Nossa vida está implicada. E o significado de Deus está implicado, está incidindo em quem nós somos. O que o Jonas está dizendo é pensar Deus fora do espelho supõe que a gente se pense fora do espelho. Se colocar fora do espelho supõe que a gente não torne Deus refém de espelhos.
Entende o que eu estou dizendo? Então, isso é importante teologicamente. Oi, Gabi. Eu queria dizer o seguinte, é um beco sem saída, porque, pensando na história do Rubem Alves, da casa com muitas demãos, sempre vai haver uma demão, na minha opinião, e talvez, se eu li e entendi alguma coisa do Leonardo Boff, só no momento da morte, exatamente no momento da morte, é que nós chegaríamos a essa casa primordial. Sem demãos. Sem demãos. Porque senão sempre vai haver, por mais que a gente se aproxime de nós mesmos, são muitas as implicações, são muitas as racionalizações, são muitas as amarras, não há como sair disso, a não ser no momento crucial, que eu nem sei se eu concordo com isso, que nesse momento X vai haver essa possibilidade. Mas enquanto a gente estiver respirando aqui, normal, não tem como. Na minha humilde opinião. Você está muito bem. Eu acho muito importante o que você está fazendo. Eu também eu penso muito por aí. Gabi, eu diria o seguinte, lendo hoje, olha, já há muitos anos que eu li essa obra, muitos anos que eu escrevi sobre ela, muitos anos que eu conversei com o Jonas sobre ela, e já tem alguns bons anos, né? São 5 anos que o Jonas já morreu. Então, tem muita coisa que o tempo nos distancia e ajuda uma visão, às vezes, que nos dá um poder crítico maior. O que eu diria hoje, eu gostaria de ter conversado isso com o Jonas e não conversei, uma pena, é o seguinte, é que o Jonas, no fundo, e para concordar com você, Gabi, ele está trabalhando duas grandes noções de imagem, que elas são bíblicas. A Bíblia ela não é contra qualquer imagem. Isso não é verdade. Porque a palavra imagem, ela encontra, por exemplo, na língua grega, duas palavras que têm significados diametralmente opostos. Uma palavra é eidolon, da onde vem ídolo, que é imagem. Por exemplo, a tradição judaica, quando diz que a gente não deve fazer imagem, está relacionada a ídolo. Então, para a tradição judaica, ídolo é muita coisa, não é escultura, como a gente imagina. Ídolo é muita coisa. Por exemplo, para Jeremias, injustiça é ídolo. Louvar a injustiça, legitimar a injustiça, é você idolatrar. Entende? Num dos textos de difícil interpretação, tanto em Deuteronômio, na verdade, 2 textos, contra o Levítico, que fala contra a relação homerótica entre homens, não entre mulheres. Quando diz que é abominável, por exemplo, o livro de Deuteronômio, no início do capítulo 21, ele diz por que abominável? Por causa da idolatria, diz lá. Aí vocês vão falar, caraca, o que idolatria tem a ver com 2 homens transando? Mas não tem nada a ver para a nossa cultura, claro que não. Mas, entre os cananeus, que é o que o texto faz menção, uma das maneiras de se adorar a divindade da fertilidade era através da chamada hierodulia sexual. Literalmente, o que é uma hierodulia sexual? Um serviço sagrado através de um ato sexual. Então, existiam coitos entre homens que eram lugar de adoração e de gratidão à divindade da fertilidade. Eu sempre, quando citam esse texto, eu falo, gente, vocês transam pensando em alguma divindade? Eu não consigo fazer isso. Isso já fez parte de outro tempo. As bacantes, através das bacanais dionisíacas, as bacanais são diferentes de surubas, que as pessoas fazem um sexo grupal. Não tem nada a ver com bacanal. Bacanal é um ritual religioso. É uma experiência que tem a ver com Dionísio. Entende? Então, a sexualidade ligada ao serviço sagrado é que tem a ver com essa prática sexual. Por isso que eles chamam de idolatria. Porque tem a ver com uma falsa divindade para eles. Então, ídolo.
Então, uma das palavras para imagem é idêntica à palavra ídolo. A outra, Gabi, vem da palavra eikon. Paulo usa essa palavra várias vezes. Quando diz, por exemplo, que Jesus é o eikon, é a imagem do Pai. Ele usa imagem, mas não usa eidolon, que é ídolo. Ele usa eikon, da onde vem ícone, Gabi. Ícone é diferente de ídolo. Qual a diferença, Gabi? Você pode me perguntar. Vou te dar a diferença que todo mundo que estuda isso diz. Todo mundo. Um dos autores, um dia a gente pode ler, tá? Ele escreve um livro chamado, que é sobre os ícones do mistério. Os ícones do mistério. É o Panikkar. É um autor muito importante. Tem um livro lindo dele, Os Ícones do Mistério. O que é um ícone? Qual é a diferença do ícone para o ídolo, Gabi? É o seguinte. O ídolo, ele esgota tanto o ser humano quanto a divindade numa imagem. O ícone é uma imagem que deixa que a divindade, se revele como irredutível à imagem. Ou seja, uma obra de arte, por exemplo, pode ser um ícone, mas ela pode ser um ídolo. Se eu reduzir a beleza à imagem, isso é um ídolo. Se a imagem da obra ela trouxer a beleza, mas não esgotar a beleza, o nome disso é ícone. Então, Gabi, você está certo. Eu concordo com você e diria, a gente está sempre se relacionando com imagem. Quando a gente fala de Deus, de Cristo, a gente está falando de uma imagem. A questão, quando a gente fala de si, a gente está falando de uma imagem. A questão é, essa imagem é o que ele vai dizer. Ícone ele não trabalha, mas ele fala a palavra ídolo, tá, Gabi? Por isso que eu estou falando esses dados. O Jonas está dizendo que os espelhos da divindade, os espelhos de nós mesmos, são imagens enquanto ídolos, não quanto ícones. Então, existem várias maneiras da gente se relacionar com imagens sem que as imagens capturem tanto a gente quanto Deus. Entendeu? Um dia vamos ler esse livro, hein, Otto? Já estou lançando aí uma missão para gente. Os Ícones do Mistério. Panikkar, ele é pequeno, mas extremamente rico. E o Panikkar, Gabi, ele viveu na Índia. Então, ele conhece muito, ele é padre, muita tradição cristã, judaica, mas também ele cita textos indianos, hinduístas, budistas. Então, isso que eu estou dizendo, ele mostra o seguinte, por exemplo, São Francisco de Assis, ele transformou Cristo em ícone, porque ele via Cristo. Ele tinha experiência com Cristo no lobo de Gúbio. Ele tinha experiência de Cristo na morte, ele chamou a morte de irmã. Ele tinha experiência de... Entendeu? Ou seja, a morte se torna ícone, o lobo se torna ícone, as andorinhas se tornam ícones. Ou seja, são imagens que fazem Cristo aparecer sem que as imagens esgotem o Cristo que aparece. Deus fora do espelho significa que as nossas imagens da divindade não encarcerem Deus nelas mesmas. Entendeu? Entendeu, Gabi? Eu tô trazendo esses dois conceitos. Ele fala ídolo, tá? Eu não estou inventando. Mas a noção de ícone ajuda a gente a pensar como que a noção de imagem, sobretudo na nossa experiência existencial e religiosa, essa noção ela pode ser pensada com significados radicalmente distintos. E a própria Bíblia usa assim. Jesus é a imagem do Pai, mas ele não é o ídolo do Pai. É o ícone do Pai. Nós somos imagens de Cristo, mas nós somos ídolos de Cristo. Nós somos ícones de Cristo, entende? Então, aí que me parece que é uma chave importante. Sempre vai ter demão. O problema é que a demão não esconde a madeira. Será que não existem demãos transparentes que revelem que a madeira ela nunca se esgota na demão? Essa é a questão. Entendeu? Quando a gente... Discursos que são hoje muito comuns, né?
Não, eu estou defendendo a minha identidade como cristão, a minha identidade como mulher, a minha identidade como advogado, a de identidade. O que a gente chama de identidade? É uma imagem que se tornou um espelho que nos captura, um ídolo, portanto, ou é um ícone, que é uma imagem que aponta para possibilidades inesgotáveis da gente viver? Porque a gente não se esgota nas imagens. Entendeu? Isso seria um ícone. Os ícones de si. Uhum. Vamos estudar um dia esse livro, hein? Legal, Gabi? Só para ajudar, eu concordo com você, gênero, número e grau. Não sei se um dia a gente vai deixar de ter ícones. Morrer vai tirar os ícones? Ou será que a gente vai se relacionar de maneira grandiosa com os ícones? Porque se Deus está em toda parte, inclusive nesse mundo, não é no outro mundo que a gente vai se relacionar com ele fora de ícones. Talvez existam outros ícones. Outras artes, outras imagens, no sentido do ícone, né? Beleza? Então, gente, ó, já tentando terminar esse nosso momento, tá? Hoje é uma introdução. O Jonas, então, vai chegar e vai dizer assim, mas eu me... Ai, já tá gravando, não posso falar tanta besteira, mas eu me ferrei nessa vida. Mas eu fui perseguido. Sabe? Mas minha maturidade existencial, ela foi forjada no meio de perseguição. Eu fui considerado herege. É isso que ele vai dizer no início. Fazendo uma releitura da sua história, baseada nessa relação, talvez icônica com a divindade e consigo. E aí ele disse que antigamente se incomodava. Claro, a exclusão nunca nos agrada. A gente pode fingir que é herói hoje, amanhã a gente se sentindo excluído. Ver que certas pessoas que diziam nos amar são as pessoas que se tornam diferentes a nós. No caso das comunidades eclesiásticas e religiosas em geral, isso é um peso, cara. Sabe? No momento, o Jonas me contou isso pessoalmente, no momento que ele escolheu não ser refém do salário da igreja, algo que eu escolhi desde o início, ele disse que demorou para escolher isso. Foi quando vieram as ameaças, os nomes de pessoas que ele adorava almoçar junto, conversar, foram as pessoas que falaram, não vou dar mais o meu dízimo e não vou contribuir mais para o salário pastoral. E aí, quando ele soube isso, cara, ele disse que parece que um castelo caiu. E aí ele recebeu, ele já tinha recebido a proposta de trabalhar na televisão, e ele disse que, a partir daquele momento que ele ficou amadurecendo na cabeça dele, ele falou, não, eu vou para a televisão e vou abrir mão do salário. Abrir mão do salário. A relação dele com a ICI tem uma relação que passa por aí. Já tinha se iniciado em Copacabana. Abrir mão. Abrir mão por quê? Porque senão me prendem nesse espelho, cara. Entendeu? Ou seja, comunidades religiosas, por vezes, são espelhos que nos encarceram. E o Jonas, então, quando ele relê a história, ou seja, quando ele relê a sua história, que está totalmente ligada à relação que ele tem com Cristo, com Deus, ele para e diz, hoje, quando eu ouço que eu sou herege, quando eu me vejo sob a pecha da heresia, ele fala isso. Eu levo em conta o significado da palavra heresia. A hereses, em grego, significa o quê? Escolha. Escolha. Eu vou ler para vocês essa parte. Mas é espetacular, porque ele está falando o seguinte, ele está fazendo uma leitura de si, sabe? Com essa relação extremamente difícil. Né? Difícil. No meio dos espelhos religiosos. Então, ele diz assim, quando... Deixa eu pegar a passagem. Ah, tá aqui, peraí. Aqui, ó. Vou ler. Ó. Quanto ao abandono institucional, percebi
com o passar do tempo, que podia significar também a conquista indispensável de liberdade, de pensamento e de ação. A pecha de herege deixou de doer. Ó, ele está relendo essa história. Até que cicatrizou finalmente a ferida aberta por essa santa crueldade. É foda isso, né? Oi. Fala, Gabi. Desculpa. A gente pode ser refém de uma série de coisas, não é só da imagem de Deus. Para o nosso próprio crescimento, às vezes a gente tem que deixar de ser refém da aprovação e do amor dos outros. Eu acho que, nesse caso específico do Jonas, ele deve ter se desenvolvido e crescido muito através, vamos dizer, do abandono do pessoal que almoçava, que aprovava, apoiava e tudo mais, não é? Então, através da rejeição do abandono e da exclusão, pode haver isso, fazer com que haja um crescimento, uma evolução pessoal muito grande. Não é só da imagem de Deus que a gente é refém. A gente pode ser refém de um grupo religioso, da aprovação alheia e tudo isso. Eu acho que é esse o sentido que ele está dizendo. Ou seja, o espelho, ele tanto nos encarcera no olhar dos outros, quanto nos encarcera na nossa autoimagem, quanto o Deus engarrafado nas imagens que são ídolos, ele também nos encarcera na idolatria. Ele está pensando várias estratégias de espelhos. É isso mesmo, Gabi. Ao longo do livro isso vai ficar bem claro. Ele está pensando... São vários lugares onde os espelhos funcionam, sabe? E, sobretudo, nesse início de livro, o espelho comunitário, ao que a gente espera do outro, né? As expectativas. Eu acredito que o que você está dizendo tem tudo a ver realmente com essa... Na verdade, ele está relendo essa obra. Na verdade, essa versão não está na versão inicial. É a segunda versão do livro. E ele começa dizendo isso. Dizendo, olha, esse livro tem a ver com dores que cicatrizaram. É isso que ele está relendo. E está dizendo, olha, eu amadureci e eu transformei essa adjetivação de como herege, que era um cárcere, em alguma coisa que é o contrário do cárcere. Então, essa formação que você está falando, essa passagem, é o que ele vai narrar agora. Houve um ganho qualitativo para a vida dele depois que cicatrizou as suas feridas, porque ela era refém desses olhares, ele estava ali, refém da aprovação, refém do amor esperado, refém dos aplausos, né? A gente é refém dos aplausos, não é isso? É isso. Sim. Jonas, Sim. Eu acredito que ele tenha sido muito refém também, né? Aí ele continua. A pecha de herege deixou de doer, até que cicatrizou finalmente a ferida aberta por essa santa crueldade. Quando amadureci existencialmente a ideia de que a palavra herege significa aquele que escolhe. Aquele que escolhe. E quase nada é mais importante do que tomar decisões e se predispor a opções que se fizerem necessárias no processo inadiável do crescimento humano. Aí, Gabi. E lá na frente, ele vai dizer o seguinte, ó, o ser humano, por seu turno, pode até se perder em suas escolhas desastradas, mas é impossível imaginá-lo vivo sem escolher. E ele diz, escolher é a expressão densa e visível da liberdade humana. Então, por que eu estou dizendo isso já para terminar, tá? Nessa introdução? Porque o que ele tem, quando ele relê a obra dele, o livro, e revê as cicatrizes, o contexto, aquela coisa toda, ele está dizendo o seguinte, olha, na verdade, quando eu questionei os espelhos de Deus e os espelhos humanos, eu estava optando pela liberdade. Optar pela heresia é optar por uma vida que assume o fato de que viver é decidir, escolher, exercer a liberdade.
Então, olha só o que ele está dizendo. Se o significado da divindade está relacionado com o significado de quem nós somos, se nós optamos pela liberdade, de alguma maneira, o significado da divindade mudou. As imagens da divindade não são mais garrafas que prendem a divindade, porque as nossas imagens também não são mais garrafas que prendem quem nós somos. Então, é isso que ele vai dizer. O livro todo é uma proposta de criar outras imagens possíveis de nós, da divindade, do mundo, que não sejam ídolos, mas sejam ícones, entende? Na linguagem que eu falei anteriormente. Pegaram? Entenderam o livro? O sentido do livro? Me parece, pelo que ele mesmo diz na introdução e no primeiro capítulo, ele está deixando claro. A gente vai ver, ele chama isso de teologia consequente. O que é uma teologia consequente? É aquela que se abre à concretude da nossa vida no mundo. Não tem viagem na maionese, sabe? Não. É uma abertura para a existência. Uma teologia consequente é isso. Uma relação teológica com a divindade, com a gente, é de abertura para a vida e não de enclausuramento. Ele diz isso já no capítulo que ele vai falar, né, sobre as asas da teologia. Por que ele está pensando asas na teologia? Porque ele está pensando a teologia como lugar de exercício da liberdade. Ó a quebra dos espelhos, enquanto ídolos. Entendeu? Pegaram? Uhum. Fala, Marcinha. Alexandre, essa escolha do eu interior, do eu sou interior, no fundo, você está escolhendo não uma vontade sua, mas uma vontade do Deus que habita em você, daquilo que você foi feito para ser. Não é um eu egoísta, é um eu amplo, aberto, daquilo que você sabe que você tem que ser, que não dá para abrir mão. Você está escolhendo a Deus, no fundo. Marcinha, um dos capítulos, que é o terceiro capítulo do livro, significa o que é o homem. E nesse capítulo, o que é o homem, ele vai tentar mostrar que o ser humano ele é transitório e relacional. É isso que você está querendo dizer, relacional. E transitório. Deve ser. Não, mas é relacional no sentido de que o nosso eu, ele é sempre uma multiplicidade de relações. Entendeu? Ele não está fechado em si próprio. E, ao mesmo tempo, essas relações elas não estão fixas. Elas estão em movimento. Portanto, o Jonas vai falar da provisoriedade do ser. Provisoriedade por quê? Porque já que nós somos uma multiplicidade de relações, essas relações não são fixas. Elas são transitórias. Então, viver é estar num estado de provisoriedade. Por isso que a nossa relação com Deus, com Cristo, ela não pode ter a pretensão a dogmatismo. A dogmatismo, ele tira a possibilidade da provisoriedade, das transformações. Claro que a maneira de eu experimentar Cristo hoje não é a mesma de 10 anos atrás e não pode ser a mesma nem de 2 anos. É claro, como diz Cristo, né? Jesus diz, tirar coisas velhas e novas do tesouro, velhas e novas. Isso que tem a ver com o reino, sabe? Significa que a nossa sabedoria teológica é provisória. A nossa imagem da divindade é provisória, de Cristo é provisória, a nossa imagem da gente, do mundo. Por quê? Porque nós somos relações provisórias. É isso que o Jonas vai dizer. Então, não é um eu absoluto, fechadinho, é um eu aberto para a provisoriedade da existência. O Jonas vai citar um monte de autores, salmista, e vai citar um monte de gente para falar isso. Entendeu? É isso. Movimento. Transitoriedade. É isso mesmo, assim. Legal? Por isso que o Jonas é um autor muito afeito à possibilidade da dúvida. Por quê? Porque senão a gente não trabalha a grandeza da provisoriedade. O que não significa que todas as coisas valham. Claro que não.
Porque as relações, elas são efetivas. Então, naquela relação, naquele momento, se dá assim. Mas como isso não é absoluto e eterno, então o modo disso se rearticular é provisório. E abre a gente para novas possibilidades. Da gente falar da divindade de si, da vida, do mundo, novas sabedorias, novos conhecimentos. Olha, Fala, Gabi. Alexandre. Oi, fala, mãezinha. Olha, eu, graças a Deus, que eu ainda não li o livro, porque se eu lesse esse livro, eu não ia entender nada. Nada, nada, nada. Porque você explicando, eu tenho horas que eu não consigo penetrar. Sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir, não. O que você leu, achei difícil. E estou vendo que o Jonas Rezende, pena que eu não convivi, não assisti pregar nem nada, porque podia ser até que eu tivesse uma mentalidade um pouco melhor, né? Mas achei muito difícil, sinceramente. Concordo plenamente com você, minha filha. Agora que eu comecei a entender um pouquinho só. O livro... Ainda bem que o espelho não quebrou. Todas as mulheres. Falando sério. Gabi, Márcia... Eu estou com pena do Eurico não estar aqui com a gente agora, porque o Eurico conviveu muito com o Jonas nessa época, exatamente nessa época, né? Foi a época em que eles formaram as parcerias e que eles trabalharam juntos e que foram juntos lá para Ipanema. Então, eu acho que quando o Eurico vier assistir a aula com a gente, vai enriquecer muito assim, com a memória dele, né? Com aquela coisa que ele viveu. Né? Eu acho que ele vai poder trazer muitos fatos que aconteceram no momento em que o Jonas escreve esse livro. Tomara. Né? Tomara que me esclareça. Eu queria dizer uma coisa que foge sem fugir a isso. É por isso que eu não gosto quando o apóstolo Paulo é marretado, entendeu? Cara, porque nós estamos no século XXI, metendo pau naquele fariseu que só podia fazer a leitura que ele fez mesmo, e não outra, a que a gente faz hoje. E vi de Calvino, que estava lá participando da morte do Miguel Serveto, e vi de Lutero, que foi responsável pela morte de milhares de camponeses. E imagina o Simonton, que veio para cá, eu nem sei exatamente qual é a teologia dele, mas morreu de febre amarela. Logo que chegou, a mulher morreu primeiro, ele morreu depois, largou lá os Estados Unidos, veio para cá, morreu de febre amarela aqui. Gente, isso tem um valor. Quer dizer, a gente hoje, no século XXI, diz, cara, como é que o fulano fez isso? Ou pensou isso, ou disse isso? Mas é injusto. Na minha opinião, é profundamente injusto a gente sentado em montes de teologia no século XXI, teologia altamente progressista, meter o cacete nessas pessoas. Eu acho injusto. Só isso. Meu Deus. Agora eu já nem sei mais o que é justiça, o que é injustiça. Vou ouvir a mensagem, a aula do Alexandre de novo. O livro é melhor do que a aula. Pode ler, mãezinha. Tá o intérprete não pode ser melhor do que o autor. Então, pode ver que lá... É claro que eu estou fazendo um recorte, porque é uma aula introdutória, sabe? Mas a gente vai ler depois, parte por parte, né? Espero que vocês leiam também. Mas, Gabi, não se preocupa, não. Um dia a gente vai ler um texto sobre Paulo muito bom, chamado Libertando Paulo, Neil Eliot. É um texto de uma... alguém libertou a criatura. Libertou. Não, é um livro muito legal. É uma compreensão de Paulo
baseada em dados históricos, em comparações com a cultura contemporânea, assim, mostra um Paulo que não foi capturado pela doutrina eclesiástica e nem pelo moralismo cristão, sabe? Então, é uma leitura muito legal das epístolas. Um dia, Gabi, um dia chegaremos lá, hein? Vamos libertar Paulo e aqueles que a gente marreta como sendo pessoas altamente retrógradas. Vamos botar todo mundo na mesma barca e libertar todo mundo.